Olá, DVs, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre indicação e parceria. Você sabe realmente a diferença disso? Como colocar em prática? Você já pensou sobre isso no seu escritório de advocacia? É um tema muito importante que muitas vezes a gente inicia sem saber e precisa ter um conhecimento mínimo para começar a aplicar na prática aí com seus parceiros, com seus colegas de profissão. E isso vai ajudar muito a trazer clientes e demandas para o seu escritório. Se quiser saber mais, continue acompanhando esse vídeo aqui no canal, que eu vou falar mais um pouquinho sobre o tema com base nas minhas experiências. Aproveite, se inscreva para receber demais vídeos que eu fizer aí, com essas dicas, com esses aprendizados que eu quero passar para vocês com base na minha prática. Vamos lá? Quando eu comecei na advocacia, sempre ouvi falar dessas indicações de meio a meio, né? Já fui conversar com alguns advogados, eles falavam assim: doutora, me indicou, é meio a meio. E eu ficava pensando, poxa, mas só por indicar já vou receber 50% do trabalho daquele colega, né? Ficava pensando se isso realmente valia a pena. Acabou que eu fui pro meu escritório, nunca fechei esse tipo de demanda de 50-50, né? Eu tinha meu combinado lá com minha sócia à época, quando eu tinha o escritório em conjunto com a colega, e agora estou no meu escritório, não sei se vocês sabem, agora eu tenho meu próprio escritório, e quando eu iniciei esse meu escritório sozinha, reformulei tudo isso que eu pensava sobre parceria e indicação para uma forma prática para ninguém sair no prejuízo. Afinal de contas, eu sempre imaginei que trabalhar no 50-50 ficaria um pouco injusto. Quer dizer, uma pessoa ia ficar encarregada por todo o trabalho e a outra com metade do valor só por ter indicado. Na minha cabeça isso não fazia muito sentido, nem pra mim, né? Porque aquilo que eu não quero pra mim eu não faço pros outros. Então eu comecei a reformular isso e vi que muitas pessoas têm confusão a respeito desses dois institutos na advocacia. E aí o que acontece? Hoje em dia, né, pensando melhor como fazer, eu reformulei como que é aqui no meu escritório, e aí vai uma dica para vocês vejam que é melhor para vocês com base nos colegas. Eu acho que esse tema cabe uma boa conversa. Como eu fiz? Quando eu vim para o meu escritório, eu já tinha definido os meus parceiros, tá? Eu já sabia quem eu ia indicar para cada área, quem eu ia fazer parceria ou não. Por exemplo, parcerias de flagrante. Quando eu faço flagrante, à noite, geralmente eu mando um colega meu, que é o meu parceiro, né? E o que acontece? Eu inicio as tratativas, dou valor, converso com a família, entendo a situação e passo para ele. Ele faz o deslocamento na noite, ele fica no escritório, ele fica na delegacia e eu auxiliando pelo telefone caso precise de alguma coisa. Então, efetivamente, eu estou ali auxiliando. Eu iniciei o atendimento, não passei nada para ele, eu precifiquei, eu tentei entender como que era toda a situação. Nesses casos, eu costumo aplicar 60-40. 60 para o colega que está se deslocando, está trabalhando, está fazendo toda a demanda, e 40 pela minha indicação, até porque eu faço criminal e eu quero estes clientes para mim. Então, assim, passou ali da delegacia, algum outro procedimento já vai ser comigo. Esse meu colega apenas para o flagrante. Então, eu continuo no trabalho, eu sou o contato da família, né? Então, por isso eu faço 40-60. Conversei com ele anteriormente, ele fechou. Então, a gente tem esse tipo de combinado. Áreas que eu não tenho expertise, não tenho interesse, não entendo nada, tá? Eu passo indicação, que é diferente para mim de parceria. A indicação é o quê? Você pegar o cliente que chegou até você, aquele cliente que você captou, e falar: olha, eu não faço essa área, mas tem fulano que atua no meu escritório para mim, que faço a indicação. Por essa indicação eu cobro apenas uma porcentagem por estar fazendo isso, porque eu de fato não vou trabalhar nem no atendimento a esse cliente. Eu simplesmente estou indicando porque eu não sou apta nem para responder perguntas desse cliente. Então a gente tem o hábito de fazer a porcentagem de 15%. Essas indicações elas servem tanto para processos quanto para flagrantes. Por exemplo, se tem um colega que me indica para fazer um flagrante em delegacia, 15% eu passo para esse colega que fez a indicação. Bom, quando o cliente vem até mim e procura o advogado responsável,
eu cobro 15% pela indicação. Então, assim, quando eu mando o cliente para o advogado, que é o advogado indicação, que já é aquela pessoa fechada que eu tenho no escritório, que eu já conversei previamente, eu peço 15% da indicação. Então, é assim que funciona. Indicação eu costumo fazer 15% porque é algo que a gente não põe a mão na massa, tá? Realmente só indica. A gente geralmente não faz nenhum atendimento ao cliente, porque não está apto para responder esse tipo de pergunta. Agora, quando é um cliente que já tem confiança em você, que quer que você esteja em todo o procedimento, a gente vai sentir, geralmente quando é esse cliente, que a confiança está na gente, que o atendimento é nosso, o que eu costumo fazer? Eu tenho esse colega parceiro, a gente faz 50-50. Por quê? Eu me responsabilizo pelo atendimento, pelo repasse de informações e o outro trabalha pela parte técnica, né? Então, assim, eu fico no meio de campo fazendo atendimento, eu sou a cara do negócio. Qualquer andamento processual que tenha, quem passa sou eu e ele o outro advogado é a parte técnica. Então, a gente faz no meio a meio. Tem os parceiros que têm essa combinação. Então, assim, às vezes a mesma pessoa que trabalha para mim no meu escritório, por exemplo, faz família. Se é um caso que o cliente não faz questão que eu esteja atuando para ele, com ele ali fazendo atendimento, eu passo a indicação, cobro 15% desse colega, tá? Se é um caso que o cliente exige a minha atuação, que eu sinto que aquele andamento, aquele fechamento de contrato vai depender da minha presença no caso, eu faço meio a meio, converso com o colega. Geralmente esses parceiros, essas indicações são colegas já de confiança nosso, né? Então a gente já tem uma conversa prévia e o colega tem que ter a confiança de saber que eu tô passando 50-50 porque realmente eu vou trabalhar, porque realmente eu defini aquele cliente como um cliente que precisa do meu acompanhamento. Então tem essa troca de confiança, né? Vamos lá. Quando sou eu que estou fazendo esse repasse desses 15% por uma indicação que eu recebi, né? Eu dou prioridade. Primeiro pagamento que eu recebo do cliente, os 15% já vai para o advogado parceiro, para o advogado de indicação. Por quê? Eu preciso que ele sinta os resultados dessa parceria, dessa indicação, para ele continuar me indicando. Por quê? Se eu deixar para o final lá, por exemplo, eu parcelei para o cliente, vai 10 vezes. Se eu fizer o repasse desse valor só lá no final, aí eu vou perder aquela indicação, vou perder aquele colega, porque ele vai deixar de ver eficácia. Então, por exemplo, 10 parcelas, são aí 10 meses. Se eu deixar esse colega esperando 10 meses para receber esses 15%, é período suficiente para ele já mudar a tática dele de trabalho, para ele já procurar outra pessoa e eu vou perder essas indicações. Então, não é vantagem. Eu sempre priorizo o repasse dos 15%. Quando eu recebo a indicação e tenho que passar esses 15%, sempre combino com o que o colega quer que eu faça, depósito em dinheiro. Então a gente vai acertando isso em conversas com esses colegas, tá? Essa é a forma que eu faço, acredito que seja bem interessante. Quando o colega tem que me passar os 15%, quando eu fiz a indicação para ele, é um cliente que eu não vou atuar, quando ele tem que passar os 15%. Geralmente, também, conversa prévia, eu já falo, olha, eu prefiro receber no início para manter, né, essa união, essa confiabilidade, sentir os efeitos dessa indicação. Então, é uma forma que eu super indico, aconselho os colegas a fazerem, tá? E no caso do meio a meio ou do 60-40, com o meu colega lá de flagrante, e a gente faz 60-40, flagrante é dinheiro na hora, né? Dinheiro na porta da delegacia. Não sei se todos vocês sabem, mas a gente não deve iniciar o trabalho na delegacia sem receber. Ou a gente recebe na porta, ou combina um lugar antes para poder receber antes de trabalhar. Porque depois que você for trabalhar, se o cara sair, você não vai receber. Então, a gente combina ali 60-40, é à vista geralmente. A gente já faz a divisão ali de honorários, ou ele deposita para mim depois, ou ele vem me entregar no dia seguinte, a gente combina, né? Geralmente isso também é no ato. Agora, quando é 50-50, tem uma questão de parcelamento, a gente geralmente pode conversar. Se for uma parcela com valor legal, meio a meio até o final desse parcelamento. Se for um valor baixo, porque aquele cliente não tinha muita condição, a gente sempre acaba sendo flexível no valor das parcelas, a gente combina. Por exemplo, foram 10 parcelas, 5 do início vai para uma, 5 do final vai para outra. Tudo isso muito acertado. Agora, uma dica, tenha essas parcerias, tenha essas indicações
com termos feitos no papel, tá, gente? Eu sempre aconselho. Pegou um caso, tem um processo para fechar? Faça um termo de compromisso, faça como se fosse um contrato, é muito simples. Eu vou deixar aqui para vocês o modelo do termo que eu utilizo por ação nessas indicações para ter esse vínculo de repasse. Geralmente na indicação você pode querer usar ou não, fica a seu critério, porque é uma coisa muito rápida. Indicou, primeira parcela você recebeu. Agora, quando a parceria é meio a meio, é bom fazer esse termo em todos os casos, porque a gente não sabe se a gente vai ficar com as parcelas iniciais, com as parcelas finais desse contrato, né, com o cliente, ou se a gente vai dividir meio a meio. É bom que tenha um termo especificando aquilo ali. Então, quer dizer, o advogado que atua na causa tem um contrato dele com o cliente, né? No caso da indicação, por exemplo. O contrato com o cliente não é meu. Na indicação, o contrato com o cliente é daquele advogado que está fazendo o caso para mim, né? Aquele advogado que está atuando. Mas, fora isso, eu que indiquei ou eu que estou como parceria, faço um termozinho me responsabilizando, também colocando a responsabilidade da outra parte, principalmente essa questão de pagamento, para que a gente tenha tudo registrado. E depois de uma eventual dissolução de parceria ou indicação, a gente não tenha problemas, né? Que se ficarem mágoas, se ficarem algum tipo de problema entre a gente, né, o advogado para advogado, isso não interfira no negócio que a gente fez anteriormente, né? Porque a gente sempre fala assim, advogado é casa de ferreiro espeto de pau. Advogado geralmente faz tudo também de boca, não põe em termo, e isso é muito ruim. Às vezes a gente deixa de formalizar para falar, não, fulano é advogado, também não vai acontecer nada. E por fim acontece, a gente fica resguardado. Quer dizer, aquilo que a gente indica para os nossos clientes fazer, a gente acaba não fazendo e se prejudicando. Então fica aí uma dica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pensado sobre isso na aplicação da sua advocacia. Lembrando, as porcentagens que eu falei aqui são as porcentagens reais que eu atuo no meu escritório. Não necessariamente as suas precisam ser dessa forma. Como eu falei, cabe sempre uma conversa prévia com o seu colega para ver o que é bom para um, para outro, né? E aí vocês ajustam da melhor forma. Mas uma coisa que eu sempre digo, inicie já a sua atuação, tendo os advogados parceiros todos engatilhados, cada área, para você, quando receber um cliente, quando chegar alguma coisa, você já saber para quem você vai mandar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui, compartilha com mais colegas, se inscreve no canal, como eu já falei, para você não perder nenhum vídeo que rola por aqui, e até mais!